Alô, pessoal, amigos e minhas amigas, estamos juntos aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversas de Torcedor, falando aqui da Copa do Brasil, jogo da volta pela quinta fase da Copa do Brasil, em São Januário, e o Vasco administrou aí o resultado de 2-2, mas né, o Vasco cedeu empate aí, né? O Vasco fez 2-0, mas cedeu empate, mas avançou para a sequência da Copa do Brasil, né? E repito, administrou por conta do resultado da primeira partida lá em Belém do Pará, pelo placar de 2-0. E a equipe Cruz Maltina saiu na frente no placar, permitiu o empate do Paysandu, mas ficaram com a vaga devido ao bom resultado, repito, do jogo de ida, e tendo aí os gols marcados pela equipe do Vasco, né? O Urras de pênalti e Thiago Mendes fazendo os gols para o Vasco, porém permitindo a reação do Paysandu, né? No placar de 2-2 com os gols aí do Tailon e do Saldívia contra. Então tem aí a equipe do Vasco nas oitavas de final na competição, na Copa do Brasil, que vai encarar contra o Cruzeiro na fase oitavas de final. Então, a equipe do Vasco garantiu mais 3 milhões em premiação. A CBF paga aos clubes, né? Paga aos clubes por eliminatória disputada no torneio nacional. E por ter entrado na competição já diretamente na quinta fase na competição, os vascaínos já tinham recebido os 2 milhões pela participação, ou seja, somam 5 milhões até o momento. Então tem aí, nesse momento, o Vasco vai encarar, repito, contra o Cruzeiro na próxima fase, as oitavas de final da Copa do Brasil. Nós vamos repercutir sobre esse jogo que aconteceu em São Januário na última quarta-feira. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, é claro, deixando seu like, seu joinha, que ajuda muito no nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho, e também ativando o sininho das notificações para receber os nossos vídeos em tempo real. E também acompanhar pelas redes sociais do Conversas de Torcedor, tá bom? Não esquecendo, nosso Conversas Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, sempre às 18 horas no canal do YouTube e também às 11 da manhã, o nosso programa na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, também acompanhando pelo site rádio nsc.com, pelo aplicativo Rádiosnet e sempre nos acompanhando aí também pela rádio NSC, é claro, com uma programação de qualidade, com informação, com opinião do nosso programa e também de uma programação de qualidade, uma programação completa para vocês. E também estaremos ligados na convocação da seleção brasileira nesta segunda-feira, na nossa transmissão às 4 horas da tarde, pelo horário de Brasília. A convocação oficial vai acontecer às 15 para as 6, então nós vamos estar falando muito sobre essa convocação da seleção brasileira, com a nossa transmissão ao vivo no canal do YouTube. Vale a pena ficar com a gente, de falar de tudo que está acontecendo. Está chegando aí a Copa do Mundo. E os 23 jogadores que vão defender a camisa da seleção brasileira vão ser divulgadas pelo técnico Carlo Ancelotti. A convocação vai ser aí no horário de 15 para as 6, 17 horas e 45 minutos, no horário de Brasília. Todo mundo na expectativa dos 23 convocados para a Copa do Mundo 2026, tá certo? Vamos falar aqui desse jogo em que tivemos aí o Vasco num duelo, né? De um duelo que aconteceu em São Januário que não foi tranquilo, né? Dentro de casa, apoiados pela sua torcida, né? Os vascaínos fizeram um grande primeiro tempo e chegaram a abrir uma vantagem boa no para cá, né? Que aconteceu em São Januário com os gols do Orras de pênalti também do Thiago Mendes. E também, né, o Vasco permitindo empate com os gols de Tailon e do Saldívia contra. Mas vamos falar aqui do jogo completo, inclusive, porque tivemos aí o Orras e o Thiago Mendes que foram decisivos, que foram jogadores de destaque, melhor dizendo, na partida, porém, ao mesmo tempo, motivos de preocupação, né? E o colombiano que marcou, né, o seu primeiro gol com a camisa do Vasco, que deixou o gramado reclamando de dores no joelho direito e será reavaliado. E ele estava, né, com o gelo no banco de reservas, né? E já o volante foi expulso por uma cotovelada em cima do jogador Caio Melo, inclusive. Caio Melo que foi atingido por uma cotovelada
pelo camisa 23 do Vasco. Já no final da partida, então, vai ser desfalque no primeiro jogo das oitavas de final. Então, vamos falar aqui agora do jogo. No primeiro tempo, mesmo com a equipe bastante modificada, né? O Vasco fez um bom primeiro tempo em São Januário e encaminhou a classificação, já encaminhando essa classificação para as oitavas de final. O Urras de pênalti, Thiago Mendes marcando os gols, que nós acabamos de citar, marcando os gols. E o Paysandu, né, claramente menor nível técnico, né? Até descontou com o Tylon aí no primeiro tempo, já no apagar das luzes na primeira etapa, mas não foi uma boa atuação na equipe paraense. Logo no início do segundo tempo, tivemos aí um susto no lado de lá e uma esperança do lado de cá, porque o Paysandu, no primeiro minuto de jogo do segundo tempo, a equipe do Paysandu empatou com um gol contra o Saldívia, né? Que passou a ser vaiado a cada toque na bola. Já tinha acontecido isso contra o Audax Italiano, né? Com a vitória do Vasco fora de casa, pela Sul-Americana. Inclusive, o Saldívia fazendo gol contra, inclusive, então está sendo muito criticado pelos torcedores do Vasco, né? E, e depois de uma série de notícias ruins para os anfitriões, né? Também o Paulo Henrique que sentiu o tornozelo e deixou o campo chorando, e era um jogador que está na pré-lista dos 55 jogadores que seriam convocados caso tenha de uma lesão de um jogador que foi convocado pelo Carlo Ancelotti e ia ser cortado pela seleção. E aí seria o jogador para entrar nessa lista. Mas o negócio ficou muito difícil para o Paulo Henrique, né? O Paulo Henrique que está na pré-lista dos 55 jogadores que seriam inseridos para a Copa do Mundo, né? E deixou chorando, né? E o Urras foi substituído, reclamando de dores no joelho direito. E também o Thiago Mendes foi expulso por uma cotovelada em Caio Melo, que nós acabamos de falar. E os atacantes do Vasco voltaram a perder gols, né? Voltaram a perder gols, né? E do outro lado, o Paysandu não aproveitou a, dif- a- e do outro lado, a equipe do Paysandu não aproveitou as dificuldades do Vasco, né? E depois do gol contra, e o time paraense não conseguiu criar nenhuma chance clara, e a partida acabou com a classificação do Vasco da Gama. Teremos aí o Vasco encarando o Internacional no Beira-Rio às 18h30 pela 16ª rodada do Campeonato Nacional, e o Paysandu que vai estar aí voltando as suas atenções para a Série C do Campeonato Brasileiro, né, que é líder do campeonato da Série C, que vai encarar contra o Caxias, fora de casa, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, no domingo, às 4 horas da tarde, na Série C. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos pela companhia de sempre, em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Muito obrigado por estar com a gente. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e ativando o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real, tá certo? E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, e também às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana 98,7 FM, acompanhando pelo site radionsc.com, pelo aplicativo Radiosnet, pelo YouTube do Conversa de Torcedor, pela Dial 98,7 FM. Não esquecendo, hein? Não esquecendo que segunda-feira teremos aí a transmissão ao vivo, falando de Copa do Mundo, falando de convocação da seleção brasileira, concedida aí pelo técnico Carlo Ancelotti. A nossa transmissão, a nossa transmissão vai começar às 4 horas da tarde e a convocação oficial será aí às 5h45 da tarde, pelo horário de Brasília. Então, a expectativa é muito grande. Então, o Brasil de olho nessa convocação da seleção brasileira do técnico italiano Carlo Ancelotti. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos pela companhia. Fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Aquele abraço, felicidade a todos e até. Tchau, tchau.